Dia, queridas. Bom, é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês aqui esse novo projeto que o Senhor colocou no meu coração, essa nova missão que o Senhor me comissionou, o Senhor me chamou para que eu pudesse exercer para o seu reino. E eu louvo e agradeço a Deus porque na simplicidade o Senhor, Ele nos chama. Nós precisamos ter o nosso coração disposto a sermos rápidas, né, em obedecer aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu quero compartilhar com vocês aqui na introdução. Durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei dentro da área do aconselhamento, aconselhamento com mulheres. Então foram muitos anos ajudando mulheres na reconstrução dessas mulheres em meio à dor, em meio à dificuldade que essas mulheres estavam passando, e trabalhando através da oração, através do aconselhamento, através de chamadas de vídeo, trabalhando dessa forma. E sempre fiz isso, queridas, de uma maneira gratuita. Já tiveram mulheres que me pediram para dar mentorias. Eu não tinha uma palavra da parte do Senhor para poder fazer isso, então eu não podia fazer algo que eu não tinha uma autorização do céu para poder fazer. Mas no decorrer desses anos de aconselhamento, eu atendi muitas, mas muitas mulheres, né? Eu perdi a conta de quantas mulheres o Senhor encaminhou mulheres para mim, para que eu pudesse, de alguma forma, poder contribuir no crescimento, na restauração, na cura, na libertação dessas mulheres. Eu digo contribuir, queridas, porque existe uma prepotência hoje muito grande, meio, assim, até mesmo às vezes de muitas mulheres, de mentorias, de cursos, onde muitas vezes existem, assim, muitas pessoas que acreditam que as pessoas foram curadas porque elas fizeram o meu curso, as pessoas foram curadas porque elas fizeram a minha mentoria, as pessoas foram curadas porque eu gastei tempo com elas. E, na verdade, queridas, é um privilégio para nós poder ser chamada por Deus para poder ser uma cooperadora para o reino. Mas nada daquilo que é realizado na vida de outras pessoas tem a ver com a gente, Tudo tem a ver com Jesus. Ele é quem faz, Ele é quem opera, Ele é quem transforma, Ele é quem liberta, Ele é quem reconstrói, Ele é quem constrói, Ele é quem transforma, Ele é quem alcança, Ele é o único capaz de convencer do pecado, do juízo e da justiça. É só o Espírito Santo que pode convencer quem quer que seja. Então nós somos somente ferramenta nas mãos do Senhor como cooperadoras do seu reino. Então, assim, favor, na verdade, encontramos favor, muita graça de Deus quando Ele nos chama para poder fazer algo para o reino. Por isso que eu digo que eu fui mulher, durante os anos da área do aconselhamento com mulheres, uma ferramenta nas mãos do Senhor para poder contribuir um pouquinho ali com aquilo que eu poderia contribuir na reconstrução de muitas mulheres. E hoje, até hoje, eu recebo testemunho de mulheres, que compartilham comigo, testemunhos realmente de coisas que estavam paradas, coisas que elas começaram a exercer, chamados que estavam estagnados, que hoje trabalha, na reconstrução de outras vidas, de outras pessoas, que tem sido cooperador. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso quando eu olho para essas mulheres e eu olho para o tempo de trás e quebrada, machucada, ferida, e assim, ver aquilo que o Senhor operou na vida dessas mulheres, ver o que o Senhor operou na família dessas mulheres, ver o que o Senhor fez, é maravilhoso e ao mesmo tempo também é gratificante. Saber que um pedacinho disso você pôde ali ser uma voz do céu também sobre a vida dessas mulheres. E é algo assim que é muito difícil eu compartilhar, muito difícil, até porque no decorrer desses anos, assim como teve muitas pessoas, há anos atrás,
em que fomos contribuintes realmente. Existem pessoas assim que eu falei apenas uma vez, né? E pessoas que depois nunca mais entraram em contato, pessoas. Mas o que eu entendo com isso, queridas? Eu entendo que muitas vezes você vai ser apenas alguém que vai impulsionar as pessoas, você vai ser alguém apenas que vai encorajar as outras pessoas. E talvez são pessoas que nunca mais você vai ver, talvez são pessoas que você nunca mais vai ter notícia, porque cada um faz a sua parte dentro do reino. E aquilo que permanece vem do Espírito. Ele é que faz o trabalho mais custoso, que é convencer as pessoas a sair do lugar de estagnação que elas estão, do lugar de machucado, de ferida que elas estão vivendo. Né? Então, durante muitos anos, eu nem compartilhava sobre isso. Né? Mas dentro desse tempo, o Senhor tem me convocado a isso. Em 2024, em uma conferência, eu recebi uma palavra diretamente do céu. Né? Por que eu falo diretamente do céu? Já vou chegar nesse ponto. Quero contextualizar um pouquinho vocês aqui, antes da gente entrar realmente, né, no início aqui desses devocionais que eu quero compartilhar com vocês. Mas em 2024, eu recebi uma palavra do Senhor. Fazia muitos anos, assim, na verdade. Lá no Brasil, era muito comum na minha época, era mais assim, seminários, né, que a gente fala. Né, agora tudo é conferência, né? Na minha época, assim, não era tão comum assim ter tanta conferência, era mais seminários. Assim, eu nunca tinha ido, né, numa conferência. E também nunca fui uma pessoa presa e ligada de ficar atrás de conferência em conferência, porque pessoas conhecidas iam pregar, ou, né, quem me conhece de perto sabe que se tem uma coisa que eu não gosto, tem uma coisa que eu combato, é essa questão da idolatria, né? E embora existem muitas pessoas de Deus que nos edificam, que são homens e mulheres sérios dentro do reino, os quais, assim, pode nos inspirar, pode ser referência para nós, mas nós não devemos copiar essas pessoas, porque nós temos que ser uma cópia de Jesus, né? Imitadores de Cristo e não de pessoas. Então, cada pessoa é única, né? Por mais que eu tenha alguém que me aconselhe, por mais que eu tenha, né, por mais que eu tenha o meu coração voltado para isso, a mentorias, a pessoas que me ajudaram, né, mesmo no decorrer desses anos de aconselhamento, né, quantas pessoas eu acompanhei durante 2, 3 anos, e sempre ensinei para essas pessoas, não seja uma imitadora da Dani, seja uma imitadora de Cristo. Não se vista como a Dani, se vista como Cristo quer que você se vista. Não se veja como a Dani se vê, se veja como Cristo quer que você se veja. Não fale como a Dani fala, fale como Cristo quer que você fale, porque a nossa identidade é única, né? Nós somos únicas diante do reino, então cada uma de nós fomos chamados para algo específico, amém? E nós como mulheres, nós precisamos entender isso nesse tempo e nos posicionar dessa forma, né? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, né? Parar de querer viver a vida que a fulana de tal vive. Parar de querer fazer as coisas que a fulana de tal faz, me vestir como a fulana de tal se veste, me maquiar como aquela pessoa se maquia, pregar como aquela pessoa prega, cantar como aquela pessoa canta. O Senhor não me chamou para ser uma cópia. Nós podemos ter pessoas de referência na nossa vida, mas nós não podemos querer copiar a maneira que as pessoas são. Porque o Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos deu um propósito, o Senhor nos deu um chamado, personalidades, características, caráter, né, identidade única. Nós temos uma única digital que nos identifica por quem nós somos. Amém? Então nós precisamos posicionar dessa forma como mulheres e entender isso. Que o Senhor não nos chamou para ser uma cópia. Né? O Senhor nos chamou para sermos uma cópia dele. Não de outras mulheres e não de outras pessoas. Né? Cada história é única, cada testemunho é único, cada dor e cada cura é única. Aquilo que você viveu, eu posso ter vivido algo parecido, mas não foi a mesma coisa que eu vivi. Então o meu processo de cura foi um, o teu processo foi outro. A minha reconstrução foi uma, a tua reconstrução foi outra. E nós precisamos conseguir inserir isso dentro do nosso coração, sabe? Dentro do nosso pensamento. E infelizmente hoje as mulheres, elas, né, eu acredito que não é só nos tempos de hoje, isso é de geração em geração, são muito tendenciosas a cair nisso, né, na comparação, a cair nisso de querer copiar, de querer, sabe, fazer igual, querer se comportar igual, querer, entende?
Nós precisamos ter um parâmetro de comportamento, um parâmetro de educação, um parâmetro de atitude, um parâmetro de santidade de uma vida irrepreensível nas nossas vidas. E qual é esse parâmetro? Esse parâmetro é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um parâmetro para a minha vida, como uma mulher sábia que precisa viver uma vida posicionada. No mais, a quem ouvimos, a quem admiramos, né, a quem enxergamos como referências, mulheres sobre a nossa vida, nós podemos olhar, podemos admirar, podemos celebrar, mas nós não podemos idolatrar e querer fazer tudo que essa pessoa faz, porque o chamado dela é um e o teu é outro. E você pode ter chamado até, algumas características do teu chamado pode até ser parecido com a fulana que você admira, mas vai existir coisas que são diferentes que você vai ter que exercer, que é diferente daquilo que ela exerce, né? Então, queridas, esse ano o Senhor me convocou realmente voltar a atuar também nessa área, né, com as mulheres, não mais do aconselhamento, como eu fiz durante muitos anos da minha vida, né, onde muitas pessoas tiveram acesso até o meu telefone particular para entrar em contato comigo, tudo. Então foi um período, uma missão que o Senhor confiou nas minhas mãos, né, mulheres que eu atendi em chamada de vídeo. Então, assim, durante muitos anos eu me dediquei a isso, eu fiz isso com muito amor, com muito carinho, porque o Senhor me deu também o dom de encorajar. Então, durante muitos anos eu fiz isso. E agora, né, o Senhor tem me convocado a esse lugar novamente, mas de uma forma diferente, porque o Senhor não faz igual sempre na nossa vida, né? Por mais que Ele peça com que a gente volte as coisas, mas nunca vai ser da mesma forma, entende? E só fechando um parênteses aqui, porque eu deixei esse parênteses aberto, mas em 2024, né, dentro dessa conferência, dentro desse lugar, eu recebi uma palavra do Senhor, né, uma palavra do Senhor, não foi uma pessoa que veio pôr a mão na minha cabeça, não foi a pessoa que estava pregando, que veio me comunicar isso, não foi nem dentro da congregação que estava acontecendo o evento, ou estava acontecendo os cultos. Foi fora, foi na hora do intervalo. Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que quando Ele quer deixar registrado para nós, sabe, filha, eu não preciso que ninguém fale, eu mesmo posso falar diretamente a você, porque você tem me buscado diretamente. Então nós teremos sim pessoas que vão confirmar algumas coisas, pessoas que vão trazer algumas palavras para nós, sim, mas quando nós caminhamos lado a lado com Jesus, a maioria das coisas, ou tudo, é sempre Ele que vai comunicar a nós em primeiro lugar. E se alguém vier apenas assim, sabe, para trazer algo ali que o Senhor já comunicou ao nosso coração. Então, isso é ter uma vida de relacionamento com Jesus. E é isso que nós vamos aprender também nessa construção aqui, desses devocionais aqui, amém? Através do Reconstruído em Meio à Dor. E então, nesse ano, né, do lado de fora, no momento do intervalo, eu olhei para tudo aquilo que estava acontecendo ali e eu não desmereci de forma alguma, por mais que o meu coração não estava naquilo, mas eu não desmereci de forma alguma, porque eu falei para o Senhor, Pai, talvez essas coisas que estão acontecendo aqui, talvez para um público seja necessário, né? Talvez um público que está começando na caminhada, um público ainda que está passando, né, dessa transição do leite para começar a comer um alimento mais sólido, mas que ainda precisa de mentoria, ainda precisa de acompanhamento, ainda precisa de algumas palavras, essas coisas. E naquele momento, o Senhor me mostrou como se eu estivesse fora de tudo aquilo ali, e foi naquele ano que o Senhor entregou para mim a mensagem de João Batista. Então, o Senhor trouxe para mim, a partir de hoje, eu coloco no teu ventre a mensagem de João Batista. E eu quero que você dedique os teus próximos anos pregando a mensagem de João Batista, pregando sobre a essência da noiva, preparando o caminho, pregando o arrependimento. E eu me lembro que naquele dia o Senhor ainda também comunicou o meu coração e me fez uma pergunta, né? Ali foi a primeira vez que o Senhor me perguntou e depois o Senhor me perguntou novamente, passado alguns meses, né? E o Senhor trouxe para mim, filha, você está disposta a perder pessoas para poder carregar a mensagem de João Batista? Você está disposta a dizer sim a esse chamado?
pois é um chamado que não é fácil. E naquele dia de prontidão, sem pensar duas vezes, mas só com a fome e o desejo desesperado de ser rápido em obedecer a Jesus, eu falei assim, sim, Senhor, eu estou disposta a perder quantas pessoas forem necessárias para poder dizer sim ao chamado de João Batista que o Senhor está colocando no meu ventre. Eu quero proteger isso que o Senhor está gerando, defender com unhas e dentes se preciso for, sem ter medo, porque eu só temo a Ti, Jesus. Eu não posso ter medo diante dos homens, eu não posso me prender a pessoas, mas eu sou totalmente refém, prisioneira, como Paulo fala, de Ti, voluntariamente, literalmente, a escrava da orelha furada, como a palavra de Deus nos fala. Então, naquele dia, o Senhor falou, né, trouxe isso para mim. Então, aqui, você precisa entender que aqui não é o teu lugar. Eu não te chamei para estar nesses lugares. Eu te chamei para estar em lugares onde ninguém quer estar. Eu te chamei para pregar uma mensagem que hoje poucos estão pregando, que é arrependimento de pecados. O Senhor vem. O inferno ainda é real. E o noivo voltará. Arrependam-se, arrependam-se. E ali, quando o Senhor trouxe aquela palavra para mim, eu agarrei aquilo com todas as forças e sabendo que ficaria poucos comigo, né, já sabendo disso, já tendo a convicção disso, que seria um lugar de muita solitude. Eu não digo lugar de solidão, porque não existe solidão para quem está em Cristo Jesus, mas existe um lugar de solitude, né? Porque muitos não vão entender a mensagem que você está pregando, muitos não vão entender a verdade que você está falando, né? As pessoas hoje, elas estão acostumadas com que mintam para elas, com que enganem, com que dê o seu jeitinho de falar para não perder amizade, para não perder pessoas do lado. Então, quando você vem com essa verdade, quando você vem com essa sinceridade, as pessoas acham que isso é muito brusco, isso é muito bruto, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, é onde muita gente vai embora. E ali eu tomei a decisão e falei para o Senhor, amém, Jesus, amém. Eu tô com o Senhor nessa missão até o final. Custe o que custar, custe a minha vida, se preciso for. Determinada. E então, depois daquele tempo, o Senhor me trouxe uma palavra que ali eu encerraria esse tempo, né, de aconselhamento, né, para que eu pudesse focar em outras coisas que o Senhor estava me dando. E ali, então, eu encerrei. É claro que pessoas que me pediam oração, né, pessoas que eram direcionadas para o Senhor, sempre orando pelas pessoas e trazendo direções naquilo que o Senhor me direcionava, né, a trazer, mas já não estava mais atuando nessa área de aconselhamento, né, porque foi uma área até que eu quis fazer faculdade de psicanálise por conta dessa área do aconselhamento. Então eu coloquei isso na minha cabeça, né? Eu falei assim, Senhor, eu vou terminar os meus estudos, porque eu não tinha terminado ainda os meus estudos, e eu falei assim, Senhor, eu vou terminar os meus estudos e eu vou fazer faculdade de psicanálise, essa é a minha área. E quando o Senhor me comunicou, eu comecei a ficar assim com receio, eu falei assim, meu Deus, será que Deus vai pedir com que eu faça outra coisa, né, na faculdade? Porque eu pensei comigo, se o Senhor está encerrando esse período na minha vida de aconselhamento, então, né, o Senhor, não sei se o Senhor vai querer com que eu faça psicanálise. E amém. E já tinha até estudado, né, de adianto já tinha adiantado, estudado já muito dentro da área da psicanálise, tudo me preparando para que eu pudesse também fazer essa faculdade. E no decorrer desse tempo, eu me aprofundei nisso, nessa mensagem, né, através da Escola Profética Raízes, porque foi um presente que o Senhor confiou nas nossas mãos e nós temos exercido com todo amor e todo zelo que nós temos ali atuando na Escola Profética Raízes. Então, a cada projeto, a cada apontamento do céu, colocando em prática, crescendo isso, né, estudando a palavra de Deus ali toda semana com o nosso grupo ali de estudo, né, hoje nós somos ali uma igreja onde nós nos reunimos para poder estudar da palavra de Deus, ler realmente a palavra de Deus na íntegra, capítulo após capítulo, e dentro disso trazer a visão bíblica, né, desmistificando muitas coisas que muitas vezes a religião nos ensina de uma forma errada, né, doutrinas criadas por homens e não pelo Senhor.
E ali nós atuamos e trabalhamos, e ali eu fiz o encerramento desse tempo. Só que quando chegou no final do ano passado, né, o Senhor então trouxe para mim uma palavra de Nazireu. Então o Senhor trouxe essa palavra para mim, e ali o Senhor colocou para mim: filha, eu te chamei para esse lugar. Numa outra oportunidade eu vou testemunhar sobre isso também, eu quero compartilhar com você sobre isso. E ali o Senhor me colocou dentro de um processo de libertação em alguns aspectos, de algumas coisas que ele havia me pedindo há algum tempo, e estava muito difícil realmente de eu entregar para o Senhor. E quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, né, do nazireado, né, eu fui para as Escrituras, fui me aprofundar mais sobre isso, e ali realmente eu me entendi nesse lugar, e entendi que a única coisa que faltava para que o Senhor realmente, sabe, tivesse a 100% a rédea de tudo que ele precisava para começar a operar coisas novas, era isso que ele estava me pedindo. E ali então eu entreguei para o Senhor isso, né, e ali fiz um voto ali eterno com o Senhor dessa vida de Nazireu, né, uma vida santificada, uma vida separada, consagrada, me vestindo da maneira que Ele quer, comendo aquilo que Ele quer que eu coma, me comportando da maneira que Ele quer que eu me comporte, fazendo aquilo que Ele quer com que eu faça, e buscando essa santificação e essa consagração dia após dia da minha vida, e vivendo realmente um estilo de vida totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. Então, realmente, eu tomei aquilo para mim, tudo como a maneira que João Batista, né, se comportava, a sua solitude, né, a sua alimentação, uma alimentação totalmente diferenciada. E eu falei para o Senhor: e a partir de hoje, Pai, o Senhor tem em mim uma vida de um nazireu. Eu entrego para o Senhor, né, dessa forma. E numa outra oportunidade nós vamos ter, né, uma oportunidade de falar mais sobre isso, amém? Não quero entrar a fundo nisso, porque o nosso objetivo aqui hoje é outro. E então, queridos, no início desse ano, o Senhor me convocou a atuar na área de mulheres, né, de novo, mas agora não dentro dos aconselhamentos, né, através do telefone, através de chamadas de vídeo, igual eu estava fazendo, mas através do devocional do livro, né, do Reconstruído em Meio à Dor. O Senhor confiou esse projeto na minha mão, né, o Reconstruído em Meio à Dor nasceu realmente de dores profundas e intensas, de muitos anos no secreto. No livro eu falo de toda a minha reconstrução no Senhor, de todas eu não digo porque são muitas para você colocar num livro só, mas de uma grande parte de muitas experiências que eu tive com o Senhor, por buscar a presença dele no secreto com tanta intensidade. E ali, na virada desse ano de 2025 para 2026, o Senhor me convocou a trazer semanalmente devocionais através do livro do Reconstruída em Meio à Dor. Só que eu sempre tive uma grande dificuldade de dizer sim para aquilo que estava todo mundo fazendo. Sempre tive um sério problema com isso, né? Porque a gente vê muito isso também. Vamos fazer um devocional de tal coisa. Então daí você vê uma grande leva de pessoas fazendo igual. Agora nós vamos fazer tal coisa. Aí você vê uma grande parte das pessoas na internet fazendo tal coisa. Agora vamos falar sobre tal assunto. E nós vamos ver uma grande parte das pessoas na internet falando sobre isso. Então eu sempre tive uma grande dificuldade com isso e sempre busquei entender qual a relevância disso. E aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração é que não é simplesmente devocionais, aonde a gente vai ler o livro, vai chover naquele, né, como o meu esposo fala, chover no molhado, e falar só das nossas dores, e ficar, sabe, só lambendo as nossas feridas, e eu fui machucada, e eu fui dolorida, e eu fui isso, eu fui aquilo, e aconteceu. Não. Esse projeto do Reconstruído em Meio à Dor é para nos levar para o lugar de cura, mas para o lugar de uma cura bíblica. O livro, juntamente com a leitura da palavra de Deus e a aplicação, não de viver como vítimas, mas na aplicação de, à luz das Escrituras Sagradas, buscar pela cura, como mulheres
totalmente posicionadas como mulheres que têm temor e, sobretudo, como mulheres bíblicas. Mulheres que não querem mais se conformar em viver na mesmice. Mulheres que não querem copiar o que outras mulheres estão fazendo ou como elas estão vivendo, mas mulheres que querem ser integrais, mulheres que querem ser totalmente completas em Deus, com a sua identidade muito bem firmada no Senhor, sabendo quem ela é e para que ela foi chamada. Então, o objetivo, queridas, desses devocionais do Reconstruído em Meia Dor, não tem a ver com fazer o que todo mundo está fazendo, não tem a ver com ficar somente no livro para uma autopromoção de venda de livro. Esse não é o objetivo, porque o reino de Deus não precisa disso. Aquilo que é a missão do Senhor em abençoar, o Senhor vai abençoar e Ele mesmo vai abrir as portas que Ele tem que abrir. Então isso não tem a ver com uma autopromoção do livro. Pelo contrário, isso tem muito mais a ver com aquilo que é citado no livro e é biblicamente comprovado daquilo que é citado no livro na aplicação da tua vida do que propriamente dito o livro Reconstruído em Meia Dor. Você entende? Então assim, se você é uma mulher que você entende a necessidade hoje de resgatar a Bíblia na tua vida, de resgatar a palavra de Deus na tua vida, de realmente ser resgatada pelo Senhor, no meio das dores que você está vivendo, no meio das lutas que você está passando, né? Talvez hoje você está ali lutando dia após dia para ser reconstruído em meio às dores da vida que você tem passado, e você não tem pessoas hoje que caminhem lado a lado com você, sabe, na profundidade da palavra de Deus. Se você é uma mulher que você quer ser biblicamente curada e liberta, talvez, de erros repetidos que você tem vivido no decorrer da tua vida, sabe? Esse convite a participar semanalmente é para você. Agora, se você é uma mulher que você não gosta de ler a Bíblia, uma mulher que só pega na Bíblia quando precisa pegar nela, quando precisa de uma resposta, quando vai trazer uma mensagem, quando não tem nada para fazer. Se você é uma mulher que quer continuar na condição do vitimismo, que quer continuar na mesmice, que não quer crescer no Senhor, então esse convite não é para você. Esse convite é para mulheres que querem ser maduras na palavra de Deus. Se você é uma mulher que só lê livros de outras pessoas, mas não se preocupa em ler a palavra de Deus, esse convite também não é para você. Esse convite é para mulheres que têm a palavra de Deus como seu livro de cabeceira e examina as escrituras diariamente. É uma mulher que tem o desejo pela palavra de Deus e que lê outros livros como um complemento porque tem o desejo de conhecer testemunhos, conhecer histórias, de se inspirar a buscar mais a presença de Deus. Então, esse devocional é para você. Amém? Esse devocional é para mulheres que querem ser maduras na fé e, sobretudo, bíblicas. Amém? Então, precisa ser para mulheres realmente que querem ser apaixonadas pela palavra de Deus. Amém? Porque o foco principal, o objetivo principal, não é o livro que a Dani escreveu. O objetivo e o foco principal é a palavra de Deus. É conciliar uma coisa na outra, mas a Bíblia como o carro-chefe desses devocionais. Amém? E eu acredito, né, que fechando agora 100% aqui o parênteses que eu abri, e hoje eu entendo o meu lugar no Senhor, e eu entendo por que 45 segundos do segundo tempo, o Senhor disse para mim, para que eu deixasse a faculdade de psicanálise de lado, mas que eu fizesse faculdade de teologia. E quando o Senhor me fez esse pedido, eu tomei um susto, mas eu falei para o Senhor, eu escolhi ter uma vida consagrada e obediente a Ti. Eu escolhi viver como um nazireu. Eu escolhi dizer sim ao chamado de João Batista. Eu escolhi dizer sim para tudo aquilo que o Senhor me pediu. Então, quando o Senhor me trouxe isso, né, eu pude entender que a faculdade de teologia me capacitaria também em algumas coisas futuras que o Senhor já comunicou ao meu coração. Faculdade de teologia te torna melhor do que alguém? Não. Te torna conhecedor mais da palavra do que alguém? Não.
te torna alguém importante e grande dentro do reino? Não, não te torna nada. O que torna você alguém bíblico é a própria Bíblia em si. Não é uma faculdade, não é um curso, não é um título, não é nada disso. Isso nunca mudou dentro de mim. Não é porque hoje eu faço faculdade de teologia que os meus princípios e valores daquilo que eu penso e entendo por reino, visão de reino, mudou. Nada mudou. Não é o meu título, não é o que eu faço, é quem eu sou em Cristo Jesus. É o sim que eu digo ao chamado dele todos os dias da minha vida. Amém? É somente isso. E isso fica como um testemunho para realmente, sabe, encorajar você a dizer não para toda e qualquer coisa que o Senhor não queira que você faça. Por mais que isso queime no teu coração, mas a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Os caminhos que o Senhor tem para nós é muito melhor do que os caminhos que nós temos para nós mesmos. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que Deus está nos pedindo tais coisas, mas eis-nos aqui para poder obedecer ao chamado do Senhor. E eu sou muito intensa em tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu faço, eu quero fazer com excelência quando o Senhor me pede. Então, quando o Senhor trouxe para mim essa palavra de João Batista e me pediu para não atuar mais na área do aconselhamento, eu fui totalmente radical em obedecer. E eu fui intensa naquilo que ele me pediu. E quando esse ano virou, que ele trouxe para mim, filha, agora eu quero que você volte a atuar também nessa área com as mulheres, a escola profética Raízes, mas que através da escola você ensine mulheres também a serem bíblicas e a se curarem das suas dores, a parar de viver uma vida doente por tantos anos com a sua vida estagnada, onde o Senhor muitas vezes não está cumprindo algumas coisas na tua vida porque você ainda está estagnada nas dores, nas feridas que você sofreu, né? Então, quando o Senhor trouxe isso para mim, eu confesso que foi um susto para mim. Eu falei assim, Senhor, mas de novo eu vou atuar nessa área? O Senhor falou, não. Você vai revisitar alguns lugares que você atuou, só que agora de uma maneira diferente, né? E agora de uma maneira muito mais bíblica, levando as pessoas a 100% para a palavra de Deus do que aquilo que era feito antes. Porque dentro do aconselhamento, você traz as direções do Senhor, você vai orar ao Senhor, é claro, só que muitas vezes você não vai ali toda vez ler a Bíblia com as pessoas no aconselhamento. E dentro desses devocionais aqui do Reconstruindo em Meio à Dor, nós queremos fazer isso, é nos voltarmos para a leitura da palavra de Deus e através da palavra de Deus, né, nós vamos realmente constatar tudo aquilo que foi curado, reconstruído e vencido, né, para hoje, essas dores do secreto, né, cada um desses testemunhos foi hoje transformado no livro Reconstruindo em Meio à Dor, amém? Então fica aí o convite para você, para que você possa, né, acompanhar essa série de mensagens, né, semanais, amém? Através aqui, né, do livro Reconstruindo em Meio à Dor e, principalmente, em primeiro lugar, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, que jamais será e deverá ser substituída por qualquer livro desta terra. Podemos visitar vários livros, podemos gostar de ler muitos livros. A literatura é algo muito bom quando é algo que edifica. Né? Eu costumo dizer para minha filha que nos torna pessoas mais inteligentes e cultas. Quando nós lemos, trocamos a televisão, trocamos o celular pela leitura. Então nós podemos fazer isso com vários livros. Mas a Bíblia, ela precisa ser aquele livro que queima no nosso coração todos os dias, para que nós possamos ir até ela e ficar ali debruçadas, meditando nela dia e noite. Amém? Então, fica para você o convite. Na próxima semana, né, já estaremos aí no mês de fevereiro, nós vamos dar início, amém? Nessa série de mensagens, né? E eu oro para que em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa alcançar você através dessas mensagens e que o Senhor possa realmente curar a tua vida, amém? Porque não é sobre o livro Reconstruindo em Meio à Dor, não é sobre mensagem, não é sobre a minha vida aqui do outro lado,
ministrando na sua vida, mas é sobre aquele que é o dono da obra, sobre aquele que é o único capaz, né, de nos curar de todas as dores, todas as dificuldades, todas as nossas mazelas, os nossos pecados, né, coisas que nós estamos estacionadas, mas que nesse ano de 2026 o Senhor quer nos empurrar, nos encorajar, né, nos impulsionar a ter a nossa vida totalmente transformada, liberta e curada pelo poder que há no único nome. E não é na Escola Profética Raízes, é no nome de Jesus Cristo. Porque Ele nos dá as ferramentas e nós somos contribuintes. Mas não é sobre a Escola Profética Raízes, não é sobre o livro Reconstruído em Meia Dor, não é sobre nada daquilo que Deus confia na nossa mão, né, na minha mão, na mão da minha família, que vai mudar a tua condição. Mas o que vai mudar a tua condição é você decidir se posicionar, reconhecer que precisa de ajuda, se arrepender dos teus maus caminhos, pedir para que o Senhor sonde o teu coração e abrir o teu coração e a tua mente para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida através da ministração da palavra que é dele, no nome de Jesus. Amém? Fica aqui o convite e na próxima segunda-feira será liberado essa primeira ministração, amém? Vai ser compartilhado pelo YouTube essas ministrações, né? Porque o Instagram, o tempo é muito curto, que eles possam até abrir algumas lives, né, sobre isso, assim, uma vez ou outra no mês, mas essas ministrações vão ser colocadas lá no canal do YouTube. Então sempre vai ser compartilhado lá nos stories, vai ser compartilhado um trechinho só, convidando você, né, a assistir a ministração completa lá no canal do YouTube da Escola Profética Raízes, amém? Eu espero vocês, mulheres, na próxima semana, e eu oro aqui por mulheres que vão ser mulheres bíblicas, mulheres sábias, que vão edificar as suas casas, a vida dos seus maridos, dos seus filhos, ou ainda você que é solteira, mas que vai edificar a sua própria vida, a vida da sua família, daqueles que estão à sua volta, através da palavra de Deus. Existe uma convocação nesse tempo para com que nós, mulheres, possamos edificar o nosso lar através das escrituras sagradas, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e nós nos vemos na próxima semana. Fiquem na paz, mulheres.